Nós temos aqui a Sandra, que nos ligou há pouco. Ela faz uma pergunta: todos os humanos são filhos de Deus? Nós queremos dizer à nossa consulente que não. Todos nós, seres humanos, somos sim criaturas de Deus. Ou seja, fomos criados por Ele. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28, diz assim o texto bíblico: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Este versículo 27 é muito claro: criou Deus. Então usa-se o verbo criar para todo ser humano. Nós somos criacionistas e não evolucionistas. Dizemos que a vida é dada por Deus. Zacarias 12, versículo 1 diz que Ele forma o espírito do homem dentro dele. E assim como aconteceu com Adão, posteriormente com Eva, toda a humanidade, hoje constituída de mais de 6 bilhões de pessoas, todos somos criados por Deus. Mas há uma condição superior, maior, que se recebe quando já no uso da nossa própria consciência, nós ouvimos a pregação do Evangelho que Jesus mandou que se fizesse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pessoas há que ouvem o Evangelho e, quando são convidadas para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, tomam essa decisão. E diz então o texto de João, capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, vou repetir, a todos quantos o receberam, não há número limitado. Essa ideia errônea de que 144 mil são chamados filhos de Deus exclusivamente é doutrina herética, porque o texto bíblico é muito claro: a todos quantos, sem número limitado, indicando desde que a pessoa tome essa providência, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Outra tradução diz: deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então é um direito que assiste apenas aquele que toma essa providência de aceitar a salvação que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Corroborando com este ponto de vista, na Epístola de Paulo, capítulo 4, versículos 4 a 5, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Essa palavra Abba é uma expressão aramaica que significa uma intimidade daquele ser humano que antes era inimigo de Deus por causa dos seus pecados, agora se aproximou e na sua intimidade com Deus, ele diz paizinho, papaizinho, papai, painho, indicando uma condição nova que ele não tinha. Então existem filhos legítimos, no caso exclusivo, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, monógones no grego, que significa único na qualidade. Jesus, com a mesma natureza divina do Pai. Nós somos filhos por adoção, porque num tempo da nossa vida recebemos a Cristo. Você perguntará, e antes então de nós já adultos, sem termos recebido a Cristo, qual era a nossa condição? Era uma condição de pessoas que apenas mantinham essa condição de criaturas. Mas recebemos a adoção de filhos na aceitação de Cristo. Não há diferença de nacionalidade, social, nada disso prevalece. Apenas a condição de aceitação de Cristo. Mais um versículo que está em 1 João capítulo 3, versículo 1 em diante. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Aqui tem um advérbio de tempo, agora, indicando que uma ocasião antes não éramos. Agora somos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E concluindo então esta resposta, nós vamos encontrar no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20. Ele diz esta palavra que é muito oportuna: a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, duas coisas muito importantes para os filhos de Deus. Primeira, que ele tem uma pátria celestial. Ele é um cidadão da pátria celestial, da cidade que está no céu. E segundo, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o seu corpo abatido, decrépito, cansado, vai tomar a mesma natureza do corpo de Jesus ressuscitado. E quero dizer para você que Jesus ressuscitado não era um espírito glorificado. Ele não era um fantasma, como os discípulos pensaram, a ponto de Jesus corrigi-los e dizer: por que pensais deste modo? Observe minhas mãos. O que havia nas mãos de Jesus? A cicatriz dos cravos. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E o mesmo tipo de corpo do Senhor Jesus vai ser o nosso tipo de corpo, quando não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É o que diz o Apocalipse 21 e versículo 4. Segunda pergunta que vamos responder é a seguinte: Maria, ela diz assim: um embrião com 3 semanas, o coração já bate, ele pode ter o Espírito Santo? Nossa resposta é
que sim. Vamos ao exemplo que está em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 41. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá, a uma das cidades de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então, a visita de Maria a Isabel, no momento da saudação de Maria, a criancinha, que mais tarde chamou-se João, que se tornou conhecido como João Batista, saltou dentro do ventre da própria mãe, de alegria. Então foi cheia do Espírito Santo, de modo que um embrião, na verdade, a partir do momento do encontro do espermatozoide com o óvulo feminino, se dá o início de uma vida. Então, a partir deste momento, alguém diferente da própria mãe está tendo existência. E como tal, a saudação de Maria fez que a criança no ventre materno sentisse alegria e se mexesse, de modo que isso se tornou conhecido pela própria mãe. E nós queremos dizer que, inversamente, também pode ocorrer com crianças que nascem em ambientes contrários à palavra de Deus, envolvidos com feitiçarias, que podem também ter a presença de espíritos malignos, incomodando a criança desde o ventre materno. É preciso que nos lembremos da palavra de Deus. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, desde a criança no ventre, ela já pode ser orientada através da mãe com palavras ligadas à Bíblia Sagrada e bênçãos de Deus prometidas para os filhos, e assim a criança pode se orientar quando chegar ao uso da razão. Temos aqui a Cida, que diz o seguinte: preste bem atenção, meu prezado irmão, isso é para nós. Fui num encontro que se dizia evangélico e sortearam uma pessoa para eu fazer a confissão dos meus pecados, e ele para mim. Esse tipo de confissão não pode comprometer a vida da pessoa se a que escutou não foi sincera e não guardou segredo. A quem devo confessar os meus pecados? Ao padre, ao pastor ou a essa pessoa do encontro? Eu quero dizer uma palavra introdutória antes de responder a pergunta aqui da nossa ouvinte Cida, que eu sei que fui criticado acerbamente quando dei aqui o meu grito de alerta, quando o 7º CIMEB realizou este encontro aqui em Santos,
no Men's Convention, e ali foi chamado um pregador, líder nacional deste movimento G12. E eu teci alguns comentários e até a própria palavra, através do DVD de Silas Malafaia, eu pus no ar para que vissem quanto esse pastor de renome nacional ou até internacional criticava este movimento G12. Como é que muda de posição e convida para estar presente num evento com a anuência dele, ele presente? Agora está aqui o problema que a nossa irmã levanta, e eu quero dizer, irmã Cida, que a senhora teve um raciocínio muito correto. Porque, na verdade, a confissão de pecados que se recomenda no manual desse chamados encontro, pré-encontro, pós-encontro, são comprometedores. Onde se viu uma pessoa desconhecendo outra pessoa, não é pessoa de sua intimidade que possa fazer uma confissão nesse estilo de pessoa que está trocando ideias, pessoa em que se confia, mas uma pessoa estranha ser chamada publicamente para duas senhoras fazerem confissões recíprocas. Se a que escutou, diz aqui a consulente, não foi sincera e não guardar o segredo, a vida da pessoa que fez sua confissão está devassada, está pública. E isso é uma situação que não deve persistir no meio do povo de Deus. Este movimento, chamado G12, que recomenda tais confissões, está agindo em desacordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus recomenda que nós façamos confissões recíprocas quando nós erramos contra o nosso irmão, seja por palavra, por um ato. Aí sim, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, declara: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então eu posso pedir a um irmão que me perdoe a ofensa que lhe fiz, como ele pode pedir perdão a mim pela ofensa que me fez. São confissões de ser humano para ser humano. Mas pecados contra Deus não se confessa ao padre, não se confessa ao pastor, mas a pessoa diretamente faz a confissão a Deus para que receba o seu perdão. Vamos ver aqui no Salmo 32 o que Davi disse depois de ter reconhecido o seu pecado. Ele assim se expressou: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Agora observa o versículo 5, prezado ouvinte. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então a confissão que Davi fez pelo seu erro não foi relatada para pessoas. Foi feita a confissão direta para Deus. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui está então a orientação bíblica quando nos sentirmos incomodados pelo pecado que nos turba. Vamos fazer uma confissão, sim, mas a Deus. Capítulo 1 de 1 João, nós encontramos no versículo 9, o apóstolo recomendando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deixo aqui o meu aviso. Dona Cida, parabéns pela sua lucidez, pela sua maneira de interpretar que é correta. Não se deve fazer confissão de pecados que devem ser confessados a Deus ou a qualquer outra pessoa, porque compromete a vida da pessoa, ela é devassada e fica subordinada às vezes àquela pessoa a quem contou os seus pecados. Pecados se confessam a Deus, não ao padre, nem ao pastor, nem ao rabino.